Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho deste domingo apresenta o desprendimento de si, dos seus projetos, dos seus planos. Isso vai se dar em 2 momentos. Desprender-se de si mesmo, renunciar a si mesmo, é um ato de fé e de coragem. Para seguir Jesus, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz. Em um primeiro momento, os discípulos estão desembarcando e lavavam as redes, ou seja, eles vinham de uma noite dura de trabalho, abriram mão do sono, foram para o mar, desejavam trazer peixes para servir a cidade, as pessoas, para o alimento das pessoas. Quando Jesus termina a pregação, ele olha para os discípulos, em especial para Pedro, e diz: avance para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Aqui começa o primeiro momento onde Pedro e os discípulos precisam renunciar a si mesmo. Precisam abrir mão até do seu conhecimento sobre o mar. Irmãos e irmãs, como é que Pedro vai voltar para as águas do mar, indo às águas mais profundas, se ele pescou a noite inteira? Se o horário de pescar é à noite e não durante o dia, por qual motivo ele vai abrir mão das suas convicções, do seu conhecimento de pescador? E Pedro fala com Jesus a sua dor, a sua dificuldade, o seu drama. Ele dependia da pesca para dar trabalho às pessoas, para alimentar aqueles que esperavam os frutos da sua pescaria. E ele está vivendo uma frustração. E vai dizer a Jesus qual é a sua dificuldade. Mestre,
Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Essa é a sua dor. Esse é o momento de dificuldade. Mas olha a grandeza de Pedro. Ele diz: mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Então ele precisa abrir mão de si, do conhecimento do mar, e agora ele precisa se abandonar em Cristo, desprender-se de si mesmo num ato de abandono nas mãos de Cristo. Ele se abandona nas palavras de Jesus. Isso é fé, é confiar. Pedro está dizendo: eu sei que não vai dar nada, mas como é a tua palavra, eu vou obedecer. Ele está meio que lutando entre a sua convicção humana e a graça sobrenatural de Deus. Quando tiver uma luta entre nós e Deus, entre a nossa vontade e a vontade de Deus, é preciso deixar que Deus nos vença. E Pedro lança a rede e a quantidade de peixe é tão grande que ele tem que acenar para que alguém venha ajudar. Olha como Jesus está trabalhando a comunidade. Um ajuda o outro. Nas águas profundas da dor, da dificuldade, não abandone o teu próximo. Não abandone o teu irmão. Não abandone os seus propósitos matrimoniais na hora da dificuldade. Ajude. Se coloque à disposição. É assim que nós vivemos em comunidade. Um ajuda o outro. Depois Pedro diz, surpreso: afasta-te de mim, porque sou pecador. Ficou até com medo. Gente, na obediência à palavra de Deus, os frutos são constantes, nos surpreendem. É preciso vencer a si mesmo, fazer a vontade de Deus e maravilhar-se daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E Jesus diz: não tenhas medo, serás pescador de homens. Vamos pedir pelas vocações sacerdotais que Deus possa suscitar sacerdotes para levar o Evangelho a tantas pessoas, para conquistar, atrair pessoas, não para si, mas para a igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.